Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Por favor. Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou o momento de nós te ouvirmos. Tenha misericórdia de todos nós. Fala agora pela minha boca. Dá entendimento espiritual aberto para esse povo, meu Pai. Me dá as palavras certas que essas pessoas precisam ouvir para serem abençoadas. Que em nome de Jesus a tua palavra produza, meu Deus, fé. Que ela dê a direção para quem está perdido. Que ela fortaleça quem está enfrentando lutas. Que ela fale, não que elas querem ouvir, mas o que essas pessoas de fato precisam ouvir nessa noite. Diga: meu Deus, fala comigo. É a tua voz que eu quero ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Agora, ninguém andando, preste bastante atenção no que nós vamos falar. Lembra que há mais ou menos um ano atrás, ou quase um ano, eu preguei para vocês sobre Ana. Quem lembra disso? Eu preguei para vocês sobre a fé de Ana. E hoje eu queria voltar a esse assunto de Ana, trazendo mais ensinamentos acerca dessa história que é gloriosa. Diz assim, versículo 2: e este tinha duas mulheres. No passado podia, hoje não pode não, tá? Vai dizer que eu liberei não, viu? O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. É muito difícil quando você vê pessoas alcançando coisas com facilidade que você não está conseguindo nem com dificuldades. É difícil. É difícil quando você espera uma coisa e aquilo não vem à altura da sua expectativa. Se você não aprender a estabelecer a sua fé nesses momentos que você esperar uma coisa e não vier, então você fica frustrado, então você fica mal. Ana não tinha filhos, mas ela via Penina tendo filhos, e isso fazia mal para ela. Ela não estava sabendo lidar com aquela situação. É difícil quando você vem na igreja e vê pessoas dando testemunho, e o pastor perguntando na entrada: tem testemunho? E você diz: meu Deus, um bocado de gente dando testemunho. De vez de eu ganhar essa semana, eu perdi. De vez de uma porta se abrir, se fechou. De vez de eu ganhar dinheiro, eu tive foi um prejuízo. É ou não é difícil? É difícil. É difícil quando você vê outros conseguindo. Parece que é fácil para os outros, está sendo difícil para você. Ana passou por isso. Ela via Penina tendo um filho atrás do outro, e ela não conseguia ter filhos. Agora entenda, o marido dela amava muito a Ana, e quando eles iam para o templo, ele dava porções para Penina, para os filhos, e dava mais para Ana, porque ele amava a Ana. Agora aparece uma outra coisa aqui nesse versículo. Parei no versículo 6. E a sua rival excessivamente fazia o que? A provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado
a madre. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim e aprenda isso aqui. Não tenha rivalidade com ninguém. Deus não vai te abençoar porque você quer se aparecer para fulano, para Beltrano, para mostrar que você é mais, para mostrar que você consegue. Não tenha ninguém como rival, ainda que pessoas te tenham como rival. Aprenda que as pessoas que te provocam, as pessoas que te irritam, porque tem gente que você tem que agradecer por ela existir. Como assim, bispo? Porque ela te irrita tanto, ela implica tanto com você, ela pega tanto no seu pé que te leva a orar. Porque tem gente que você não faz besteira porque você ora, porque Deus te dá graça, te dá força, te dá condições. Sim ou não? Pessoas que você não ia conseguir lidar com ela, porque você não faz nada para provocar ela, mas ela faz de tudo para te provocar. Conhece gente assim? E observe que Penina tinha filhos. Preste atenção, Penina tinha muitos filhos. O que Ana tinha? Ana não tinha filhos. E por que ela pegava no pé de Ana? Porque Ana tinha luz, Ana tinha Deus. Às vezes a pessoa fala: o que eu estou fazendo? Por que a pessoa invoca comigo? Porque você tem luz, porque você tem fé. Você não tem dinheiro, mas você tem fé. Você não tem o que você deseja, mas você tem Deus. E isso incomoda muita gente. E Penina ficava incomodada. Só que você tem que entender que as pessoas que te irritam, as pessoas que te provocam, as pessoas que te humilham, as pessoas que te pisam, Deus permite, não para tirar o pior de você, mas para tirar o melhor de você. O problema é quando você fica magoadinho, magoadinha. O problema é quando você leva para o pessoal e você não entende que Deus está usando pessoas para te provocar e te levar para outro nível, para experimentar de Deus coisas sobrenaturais e maiores para a sua vida. As situações que nos desafiam, as pessoas que mexem com a gente, na verdade elas estão nos empurrando para a vitória e não nos prejudicando. As pessoas que nos amam, poucas falam a verdade para nós. A maioria das pessoas que nos amam não querem nos machucar, elas ficam com pena, elas ficam com compaixão. E se você é uma pessoa fraca, você quer que as pessoas tenham comiseração. Entenda, por favor, Ana não podia ter filho, e Penina batia nisso, porque a vida é assim. Você vai apanhar em cima das suas fraquezas, você vai apanhar em cima daquilo que você não tem, você vai apanhar, você vai ser provocado naquilo que você não conseguiu. Aprenda isso. A vida é assim. E eu aprendi isso desde criança. A sua fraqueza, o seu defeito é que todo mundo zombava. Sim ou não? A vida é assim. Tem lugares que você só vai ser respeitado o dia que você vencer. Enquanto você não vencer, não vão te respeitar. Mas logo logo você vai estar vencendo. Está dando para você entender? Penina era um tipo de pessoa que Ana deveria agradecer a Deus por ela existir, porque senão Ana ia acabar abrindo mão de algo que Deus não queria que ela abrisse mão. Ela ia acabar colocando um ponto final naquilo que Deus não mandou colocar ponto final. Ela ia ser aquele tipo de pessoa frustrada. Sabe aquela pessoa que você não pode tocar em certos assuntos com ela, porque mexe com ela, porque ela não se sente bem. Ela resolveu se fechar e deixar de crer. Ela se curvou para algo que parece impossível, dizendo que crê no Deus do impossível. Então você não crê no Deus do impossível? Se você cresce no Deus do impossível, por mais difícil que esteja, você nunca deixaria de crer. Volte a crer no que você parou de crer, porque Deus não mandou você parar de crer. Penina provocava, Penina pegava pesado. E tem gente que pega pesado. Você não faz nada para a pessoa invocar com você, ela invoca com absolutamente tudo. E Deus permite. E se você é fraco, você sai de empregos por causa disso, você sai de lugares por causa disso. Bispo, eu não posso sair do emprego? Pode. Se você tem um outro melhor, se você vai montar o seu negócio,
mas não porque tem alguém ali que está te provocando, porque Deus está permitindo aquela pessoa te provocar. Não é para você orar para ela morrer, é para você tirar o melhor de você e ela ver que Deus é contigo. Amém? Não seja fraco, porque se Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, você tem que ser forte. Amém? Aí diz assim, parei aonde? 7. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra o quê? A irritava. Por isso chorava e não comia. Como tem gente, né? Que não está comendo, só está chorando, só está reclamando. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aprenda uma coisa, óbvio. Nenhum homem, nenhum ser humano vai completar sua vida, só Deus. O marido trazia consolo, mas quem é da fé não quer consolo, quer resposta, quer vida completa. Entenda, por favor, porque você está chorando, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele consolava ela, mas não resolvia o problema dela. Quando você é uma pessoa de fé, você busca em Deus o que falta para a sua vida. E te dou um conselho: a primeira coisa que tem que buscar é o Espírito Santo. E se tem o Espírito Santo, busque aquilo que falta para a sua vida ser completa. Não deixe vazia nenhuma área da sua vida, se Deus não mandou deixar vazia. Porque tudo que Deus criou, Ele encheu. Ele criou o céu é vazio? Ele criou o mar é vazio? Tem os peixes, tem os corais, no céu tem as estrelas, no céu tem o sol, tem a lua. Então Ele enche o que Ele cria. Ele não quer a sua vida vazia, Ele não quer sua mente vazia. Então não pode ter uma área da sua vida que você fala: não, sabe aquela pessoa que sofreu no amor e fala: quer saber negócio de casamento? Não quer saber negócio de homem, não. Mas sabe por que ela fala isso? Porque um dia ela foi frustrada. Então ela generaliza todos os homens. Então ela se fecha para aquilo ali. Você viu o que o casal disse? Nós tínhamos um sonho, e primeiro minha mulher desistiu, depois eu desisti, mas na verdade estava ali dentro. Mas a voz do mal estava dizendo: para vocês é impossível, isso não é para vocês. Se não é para vocês, é para quem? Pense, use a fé com inteligência. Mas agora eu vou te ensinar mais uma coisa. Parei no versículo 9. Diz assim: então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez o quê? Um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha para mim, por favor. Ana foi sozinha. Ela foi com quem? Aprenda. Tem lutas que você vai ter pessoas com você, mas tem lutas que Deus vai querer que você enfrente o quê? Só é sua luta. Para com esse negócio: não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para te ajudar. Tem Deus para te ajudar. Você não é coitadinho nem coitadinha, não. Tem Deus para te ajudar. Não fique querendo que as pessoas fiquem com pena de você. Ela já tinha sido humilhada há muitos anos. Ela não ficou olhando para a idade dela. Para com esse negócio de ficar dizendo que você está velho, tá? Porque tem gente que está faltando só se enterrar. Porque toda hora não está velho, né? Está faltando só jogar em cima. Já morreu já. Não tem idade para Deus. Deus nunca teve dificuldade para fazer o que Ele quer, independente da idade. Olha o que Ele fez com Ana, olha o que Ele fez com Sara, olha o que Ele fez com Abraão. Ele pode fazer com o que Ele quiser. Amém? Independente da idade. Agora ela foi orar. Naquele dia ela entrou no templo e a oração dela não foi igual às outras orações que ela sempre fazia. E eu peço a Deus que hoje você tenha entrado aqui como Ana, porque Ana estava no limite.
e ela colocou tudo para fora. Ela colocou o que incomodava, o que chateava, o que entristecia, o que irritava. Deus permitiu ela chegar no limite, porque era aquela oração que Deus queria, aquela de colocar tudo para fora. Só que quando ela foi para o templo, que ela começou a orar, que ela começou a colocar tudo para fora, olha o que diz aqui no 12. E sucedeu o que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por quê? Por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho, o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha para mim, por favor. Olha isso aqui. Você vai para a igreja, você entra no templo para clamar, e o sacerdote Eli fala assim: ó, vai largar essa bebida, não é? Em outras palavras, larga esse vício, larga esse problema. Por que ele falou isso? Porque ele estava mal. A Bíblia diz que ele estava mal. Depois você viu o final de Eli. Aprenda, você não é o que as pessoas que estão mal espiritualmente falam ou pensam a seu respeito. As pessoas que estão mal espiritualmente, elas olham para você com os olhos delas, os olhos maus, então te julgam. E se você for pessoa fraca, se você for pessoa emotiva, você fica chateado. Poxa, o sacerdote falou comigo que eu estou embriagada. Você bate boca, você fica triste, você fica arrasado. Aprenda, você não é o que as pessoas que estão mal falam, você não é o que elas pensam. Elas podem jogar o veneno que for, é só você não deixar entrar em você. As pessoas que estão mal, elas sempre estão julgando. As pessoas que estão mal sempre estão falando besteira ao seu respeito. Você põe para dentro se você quiser, eu não coloco para dentro de mim. Pode julgar o que for, pode falar o que for, problema. Eu não sou o que falo nem o que penso, eu sei o que eu sou diante de Deus e acabou. Amém? Quando ela ouviu aquilo, ela pensou o seguinte: eu vim aqui hoje por tudo ou nada. Eu não vou deixar isso me atrapalhar. A tua serva não é filha de Belial, não. Tua serva está colocando tudo para fora hoje. Ele disse: vai-te em paz, que o Deus de Israel te conceda a sua petição. E ela saiu. Ela não saiu na emoção, ela saiu na fé. Na fé. Ela não ficou machucada. Eu já peguei testemunho de pessoas aqui que foram humilhadas por familiares que disseram: nunca vai chegar a lugar nenhum, você não estudou. E você sabia que a pessoa venceu, e depois que venceu passou a estudar, e hoje é formada, e pegou aquilo ali que aconteceu e usou para o bem. Você sabia que tem pessoas que já foram humilhadas? Eu já conversei com um senhor que ele estava numa situação muito difícil na saúde dele, não cuidava da saúde, e um dia o patrão dele humilhou ele, e ele disse: nunca mais eu vou passar por isso. E aquilo ajudou ele a cuidar da saúde. Quando você é uma pessoa forte dentro de você, o que as pessoas falam não te ferem, é combustível. O que as pessoas pensam, o que as pessoas julgam, o que as pessoas criticam, não te faz mal, te faz bem, porque te empurra para a vitória. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o maior inimigo da nossa alma. O maior. E daqui a pouco eu vou colocar um vídeo, como eu prometi, sobre o Triângulo das Bermudas. Mas eu quero que você entenda: nada faz mais mal para a minha alma, para a sua alma, do que o pecado. Nada.
Você pode dizer para mim que está enfrentando a pior doença, você pode dizer para mim que está enfrentando um problema financeiro, você pode dizer para mim que está enfrentando um problema na família. Qualquer luta que você esteja enfrentando não vai te separar de Deus. Mas hoje eu queria te mostrar o que o pecado faz, como ele entrou na vida humana e as consequências dele. A Bíblia diz assim, em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O que é que Deus quer fazer? Ele quer salvar. Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha para mim, por favor, entenda isso. Quando Deus criou o ser humano, o primeiro ser humano foi Adão, o cabeça da raça humana. Depois Deus criou Eva, para que o ser humano reproduzisse e povoasse a terra. Entenda, ele era o primeiro. Todos os outros seres humanos seriam semelhantes a ele, igual os animais. Deus, por exemplo, criou o tubarão martelo. Você já viu como ele é? Todos os tubarões martelos são o quê? Iguais. Deus criou o leão. Todos os leões são o quê? Iguais. Deus criou os pássaros. Tem o bem-te-vi. Você já viu como é o bem-te-vi? Todos cantam iguais, é amarelinho o peito, não é assim? Você tem o canário, todos são iguais. Você tem os peixes, você vê a mesma espécie, idêntico. Você vê a zebra, todas nascem o quê? Iguais, porque Deus pegou o cabeça, o primeiro casal, e todos nascem iguais. Quando o diabo ele começou a trabalhar em Eva, ele não pediu para Eva, me adore. Não. Ele incentivou Eva a quê? A pecar, a desobedecer a Deus. Porque ele sabia que Eva pecando, induzindo Adão ao pecado, e o primeiro casal pecando, a raça humana estava comprometida. Por exemplo, Deus já lavou o mundo na época de Noé. Foram muitas águas. Deus lavou o mundo inteiro. Adiantou? Não. Porque ficaram vivos a família de Noé. E a família de Noé tinha um problema dentro deles, na raça humana. Então todo mundo morreu, a família dele ficou viva, e da própria família dele veio o pecado e começou tudo de novo. Toda aquela água não tirou o problema do ser humano, porque o problema do ser humano é por causa do primeiro ser humano, Adão. O pecado, deu para você entender? Comprometeu toda a raça humana, porque ele foi o primeiro, deformou o que Deus criou. O pecado é assim, ele deforma a pessoa. O pecado é algo tão forte que você começa a perder o prazer de tudo que é de Deus. Eu já vi pessoas que amavam as almas, eu já vi pessoas que eram usadas por Deus, e o pecado foi deteriorando elas. Ninguém se dá bem no pecado. O pecado é a desgraça do mundo. Por isso que o Senhor Jesus veio ao mundo para resolver o problema do ser humano. Eu não quero saber qual é a sua religião. Eu quero saber o seguinte: você já se arrependeu dos seus pecados? Porque eu temo que
que o pecado te ache no juízo. Eu temo que no dia do juízo o seu pecado te ache e te condene. Todos os seres humanos pecaram e precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus. Todos os seres humanos pecaram. Nós somos pecadores. O único que não pecou foi o Senhor Jesus, que deu uma oferta perfeita na cruz para que o sangue dele nos lave. Eu não sei se você já foi lavado pelo sangue de Jesus, ou você está sujo pelos seus pecados. O pecado é algo tão forte que ele te separa de Deus e te casa com o diabo. Só que a lua de mel é no inferno. A lua de mel é lua de fel. O pecado é algo tão forte que o diabo torce para o ser humano morrer sem se arrepender. Agora, saiba de uma coisa. Você sabe dos 5 sentidos que nós temos? Você sabe qual é o último sentido que o ser humano perde quando morre? Em 2020, foi feita uma pesquisa no Canadá, e essa pesquisa comprovou que a última coisa que o ser humano perde é a audição. A última. Aquelas pessoas que estão em coma, aquelas pessoas que estão morrendo, que não mexem mais nada do corpo, elas ainda conseguem o quê? Te ouvir. Coloca a foto dessa pesquisa. Qual é o último sentido que perdemos antes de morrer? Ver uma pessoa querida partir desse mundo sempre é difícil. Contudo, talvez conforte o seu coração saber que tudo que falar para ela em seus últimos momentos será ouvido, mesmo que eles estejam inconscientes e quase partindo. Isso porque, segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Colômbia, da Colômbia Britânica, lá no Canadá, é publicado na revista científica Nature. A audição é o último dos 5 sentidos que para de funcionar quando os seres humanos estão morrendo. Deus é tão misericordioso que Ele dá chance ao ser humano até o último segundo. Eu já preguei para pessoas que eu tenho certeza que elas foram salvas nos últimos segundos. Eu sabia que elas estavam me ouvindo. Eu sabia que elas estavam me ouvindo. Deus não tira a primeira audição, pode perder a visão, pode perder tudo, mas Deus deixa os ouvidos, porque o evangelho pode chegar naquela pessoa nos últimos segundos, e Deus quer que o ser humano seja salvo. Deu para você entender? Deus tem interesse, por isso que a última coisa que o ser humano perde é a audição. Eu fico tão feliz quando uma pessoa ouve o evangelho e ela se arrepende dos seus pecados com sinceridade e se entrega a Jesus. Isso me alegra tanto. Você sabia que no livro de Eclesiastes 7, versículo 17, você sabia que muita gente morre antes do tempo por causa do pecado? Você sabia disso? Coloca o versículo, veja no telão. Olha o que a Bíblia diz: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de quê? Fora de teu tempo. Muita gente não era para ter morrido, como diz em Eclesiastes 7:17, muita gente morre antes do tempo. É tão forte que no livro de Lucas, é fácil você achar, 1:50, até as nossas gerações se dão bem quando nós fugimos do pecado. Lucas 1:50 diz assim: e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Deus é tão misericordioso, como diz aqui em Lucas 1:50,
olha bem para mim, que quando você tem temor, lembre, quando você lembrar de temor, lembre do freio. Um carro sem freio, acidente. Quando você vai dirigir, sempre você testa antes o quê? O freio. O temor, ele não tem que existir só dentro da igreja. O temor tem que existir no seu trabalho. O temor tem que existir em casa, na rua, em todos os lugares. Tem que haver temor. Não adianta você estar na igreja se você não tem temor. É o temor que te freia. E o temor faz você se preocupar com os olhos do Senhor. Você pode apagar todas as luzes para pecar. Deus está te vendo. O temor é o freio. É o que faz você fugir do pecado. O temor é o que faz você se preocupar com Deus. Lembra que em Juízes 6 fala que o povo sofria porque faziam o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Então a sua preocupação tem que ser com o Senhor, porque é com o Senhor que você vai prestar conta. Não é com seu marido, não é com seus pais, não é com seus filhos, é com o Senhor que você vai prestar conta. Aos olhos do Senhor. O pecado diminui a vida humana. Deus estabeleceu, por causa do erro do ser humano, Ele estabeleceu em Gênesis 6:3 a idade que o homem vai viver no máximo. Olha qual é a idade, coloque aí por favor. Gênesis 6:3, é isso aí. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é o quê? Carne. Porém os seus dias serão 120 anos, no máximo. E se você for ler Salmos 90:10, você vai ver que quando passa de 70, 80, passa a ser enfado. Porque você não gosta de dar trabalho a ninguém e você volta a ser criança. Você precisa do cuidado de alguém. Não é assim? Vai chegando na idade, você precisa de cuidados. Então essa é a vida humana. Ela é curta. Ela é curta. Ela é pequena. E você decide se arrepender dos seus pecados ou não. Mas as consequências vai vir, tanto para um como para o outro. Há quem vai sair desse mundo condenado. Há quem vai sair desse mundo salvo. O pecado, você pode até esconder ele. Escute isso, por favor. Você pode esconder o seu pecado de todo mundo e ele ficar em silêncio, escondido. Mas ele vai te matar igual um câncer, silenciosamente. Ele pode ficar em silêncio, mas quando você morrer, ele vai te levar para um lugar muito barulhento, onde vai haver muitos gritos de terror. Ele vai te levar para um lugar barulhento, que é o inferno, o lugar de trevas. Entenda, por favor. Os seus pecados, eles precisam ser perdoados. Você tem que entender isso. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Não existe salvação. Tenha temor. O seu temor vai te ajudar. Como fala em Provérbios 5:22. Olha que versículo lindo, olha que versículo forte, ó. Coloque aí, por favor. Olha só, isso é para abrir os olhos dos ímpios. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será o quê? Detido. Olha que coisa forte. Suas iniquidades vão te prender, e com as cordas do seu pecado será detido. Será que isso fala alguma coisa com você? Será que você consegue entender o que o diabo quer? Ele quer que o seu pecado te ache no juízo. Lembra de Judá e Tamar? Depois leia Gênesis 38, você vai ver que Judá era sogro de Tamar.
E ela era casada com um filho dele e morreu. E no passado, quando morria o filho, se dava a nora para o outro filho, e o outro filho também morreu. E ela ficou esperando o terceiro filho, e ele não deu. Ficou enganando ela. E ela se vestiu de prostituta, você já leu essa passagem? E esperou ele passar no caminho, porque ele dizia, ele se comportava como se ele fosse justo. E ela se vestiu de prostituta, e no passado a prostituta ficava com o rosto coberto, lá em Israel, e ele não sabia que era ela. E ele se deitou com ela, e ela engravidou. Só que ela pediu de garantia 3 coisas dele: o selo, o cajado dele e o cordão. Quando ela engravidou, que ele ficou sabendo, ele mandou matá-la. E na hora que ela ia morrer, ela disse assim: sabe de quem é essa criança? Do dono disso aqui, ó. E ele ficou envergonhado. Quer dizer, ela esperou o momento certo para desmascarar ele. É tudo que o diabo quer. Porque Deus ama você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. É tudo que Deus não quer. Por isso que Ele permite a chance até o último segundo, para que a pessoa seja salva. Agora, quando a pessoa despreza, o pecado acha ela no dia do juízo, e isso vai comprometer a sua alma para sempre. E a boa notícia que eu tenho para te dar está em Romanos 10, versículo 9. Eu quero fechar com esse versículo antes de colocar o vídeo do Triângulo das Bermudas. Diz assim: a saber, se com a tua, não é com a minha boca, é com a tua, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Olha para mim, só isso. Se com a boca confessar, se com a boca confessar, com o coração crer. Quando você se arrepende, você toma nojo. Você não volta a fazer aquilo. Você não pode mudar o passado, mas você não volta a fazer aquilo. Toda pessoa de Deus que tem o Espírito Santo, se ela pecar, ela fica triste na hora. Acabou o pecado, vem a tristeza. Sabe por quê? Porque entristeceu o que está dentro dela. Ela pode até cair, mas é diferente do porco. Qualquer animal que cair na lama vai sair, mas o porco fica ali porque ele gosta da sujeira. Quem não nasceu peca e não está dizendo o quê? Nada. Nada. Porque para ela não acusa. Era como nós antes. Você falava palavrão, você falava besteira, você fazia besteira, mas para você nada era a mesma coisa, não te acusava. Agora você fica em conflito, você se sente mal. Você tem que chegar na hora e falar: Jesus, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Você se sente mal. Nós não estamos aqui para te condenar, mas eu não queria que você perdesse essa oportunidade hoje, a oportunidade de salvação. Amém? Assista esse vídeo, por favor. Pode soltar. Este é o Triângulo das Bermudas, uma extensa área localizada no oceano entre Porto Rico, Flórida e a Ilha de Bermudas. Este é um lugar mundialmente conhecido pelos misteriosos desaparecimentos que geraram inúmeras lendas ao longo dos séculos. Um dos casos mais documentados é o do voo 19. Em 1945, 5 aviões da Marinha Americana que sobrevoavam a área em um treinamento desapareceram, com seus 14 tripulantes. Um hidroavião de emergência que havia sido enviado para socorrer as outras aeronaves também desapareceu no mesmo local, com 13 pessoas a bordo. Não há números oficiais de navios e aviões que pereceram neste lugar. Talvez dezenas ou centenas. Aviões e navios que desaparecem sem deixar vestígios
e barcos que reaparecem sem a tripulação. Em uma área tão extensa e com uma profundidade tão grande, seria impossível recuperar restos dessas embarcações. Porém, a região segue cercada de mistérios. Relatos não comprovados de luzes, OVNIs, monstros marinhos, portais dimensionais e abduções alienígenas tornam difícil diferenciar mitos e verdades. Mas nem a ciência consegue explicar o que acontece naquele lugar. Teorias falam de erros humanos, condições climáticas adversas que existem na região. Mas por que, mesmo com tantos relatos assustadores, as pessoas ainda insistem em trafegar pelo Triângulo das Bermudas? A resposta? Porque é mais fácil. O local é uma espécie de atalho para a Europa. Por isso tem a preferência nas rotas de navios e aviões que viajam do continente americano para o europeu. Seus fortes ventos e as correntes do Golfo tornam mais rápida a navegação e os voos pela área. Como o tráfego por ali é muito grande, e a imensa maioria dos barcos e aeronaves consegue trafegar sem intercorrências, ninguém acredita que alguma coisa de ruim possa acontecer. Apesar de tantos avisos. Ainda que não houvesse nenhum mistério real sobre o Triângulo das Bermudas, uma coisa é certa. Trata-se de um lugar extremamente perigoso. E mesmo sabendo disso, muitos ainda se arriscam e acabam desaparecendo. Na vida espiritual também é assim. Existe uma zona de perigo. O triângulo criado pelo diabo, com sugestões, pensamentos e tentações para afastar a pessoa da obediência à palavra de Deus. Quantos, mesmo sabendo do perigo, arriscam a alma? Quantos entraram nesse triângulo e não saíram mais? Não sabemos o que realmente há no Triângulo das Bermudas. O quanto é verdade e o quanto é mito. Mas um fato é inegável. Ele mostra como o ser humano arrisca sua vida em uma zona de perigo, em busca de facilidades, e se perde, mesmo com tantos avisos. Pessoas que foram e nunca mais voltaram. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim para você entender. Depois eu vou postar esse vídeo. Eu já ouço falar desse lugar há muito tempo. Dá para ver que é um lugar que parece que o diabo não quer que ninguém se aproxime, né? Um lugar estranho, mas eu quero que você tire lição disso. Lição. Quero que você entenda o risco que você está correndo. Talvez você esteja sem vigilância na sua vida espiritual e você voltou a fazer coisas que você tinha parado. Cuidado com as coisas que você voltou a fazer, você tinha parado. Cuidado. Eu não sei como você vai sair daqui hoje, mas Deus está registrando essa noite como uma oportunidade de você se limpar e se divorciar com o pecado, vomitando, espremendo esse carnegão aí e ficando livre dele. Foi para isso que Jesus foi para a cruz, para livrar sua alma do pecado. Se você diz: bispo, eu posso esconder de todo mundo, menos da minha consciência. Eu posso fingir para todo mundo que estou bem, sem estar. Mas eu não quero fingimento hoje. Eu quero arrependimento. Você vai sair do seu lugar.
e vai vir aqui na frente se divorciar com o pecado. Ele quer privar você do céu. Não pense, bispo, eu não tenho força. Deus te dá. Você consegue. Você só não pode se perder. Mas hoje você pode fazer tudo o que o diabo não quer. Que é deixar Jesus pagar a dívida que você não pode pagar. Que o seu pecado não te ache no dia do juízo. Não quero saber, repito, sua religião. Eu quero saber se você já se arrependeu, já foi lavado pelo sangue de Jesus. Se é para você, vem aqui na frente agora. Se encoraje, tome essa decisão. Jesus está de braços abertos te chamando, venha. Venha antes que seja tarde, venha depressa. Agarre a oportunidade de salvação. Se você soubesse quem está falando pela minha boca, se você soubesse como é que está o céu agora torcendo por você, chegando aqui, feche os seus olhos e faça dessa canção sua oração. Tão frágil e tão pequeno, pecador, em meio aos meus erros me perdi. Em meio aos meus erros me perdi. Num vale de ossos secos caminhei. Num vale de ossos secos caminhei. Cego e sem forças para seguir. Cego e sem forças para seguir. Achando que fazia o melhor. Achando que fazia o melhor. Com o coração vazio a vagar. Com o coração vazio a vagar. Na verdade nunca me deixaste só. Na verdade nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa por não te amar. Senhor, me perdoa por não te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com dor maior. Sela com o dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre vou te amar. Jesus, para sempre vou te amar. Apaga os meus erros. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó. Faz do meu passado pó. Enterra com meus medos. Enterra com os meus medos. E me sela com dor E maior. me sela com o dom maior. Revela os teus mistérios. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Envolve em teu altar. Quero te falar bem perto. Quero te falar bem perto. Jesus, para sempre. Jesus, para sempre vou te amar. Deixa eu orar por você. Eu não sei pelo que
você está trocando Jesus. Judas trocou por dinheiro. Há quem está trocando por pornografia, por prostituição, por traição, por mentira, por prazeres. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje, mas o sangue de Jesus também clama pelos pecadores. Jesus não quer que os seus pecados te achem no dia do juízo, senão você vai ser condenado. O Senhor é tão maravilhoso, tão bom. O Senhor é bom, o pecado é ruim. O Senhor é bom, mas o pecado não. Que um dia, depois de ouvir uma palavra que eu abri o coração para ela, o Senhor me mostrou meus pecados. E eu chorei muito. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu era bem novinho. E eu te disse: me perdoe. Eu estou perdido. Eu vou para o inferno. Eu perguntava para o meu pai: pai, quando morrer? Ele dizia: não preocupa com isso não, menino, você é novo. Ele não tinha respostas, mas o Senhor me deu a resposta. E quando eu entendi o Evangelho, eu entendi porque o Senhor veio a esse mundo, o Senhor Jesus. E não foram as chicotadas, os pregos que te mataram, não foram os romanos, foi meu pecado, nosso pecado. Eu te enxerguei como meu Salvador, Salvador da minha alma. Senhor, eu te amo tanto. Sabe, eu te amo tanto, Jesus. Se eu te servir até o último segundo da minha vida, não vai pagar o que eu te devo. Eu te amo tanto, Jesus, que eu dei a minha vida aqui. Mas ainda é pouco. Eu quero mais vidas para ti. O diabo está levando de montes, e é tão difícil ganhar uma. Pai nosso, o Senhor não é meu só, o Senhor é nosso. Pai nosso, tem misericórdia, Pai, e revela os erros dessa pessoa. Eu me envergonhei dos meus erros. Meu padrasto estava do meu lado e não sabia dos meus erros, e eu chorei aos teus pés. E a minha alma foi lavada. Eu criei no teu perdão. Eu fiquei livre, leve. É como eu quero que ela saia daqui nessa noite da vigília da alma. Livre. Eu não podia pagar aquela conta, mas o Senhor pagou para mim. Como eu não vou te amar? Como eu vou considerar alguém acima de ti? Amo minha família, amo minha esposa, amo teu povo, mas o Senhor é diferente. Sabe, o Senhor é tudo.
te entristecer, porque eu já fiz isso demais. Eu não quero te desagradar, porque o Senhor não merece. Não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu te amo, Senhor. Eu te amo, meu Pai. Perdoa essa pessoa, perdoa ela, Senhor. Eu sei que tem sangue para lavar todo mundo. Tem gente agora no hospital orando comigo, te buscando. Nem a doença impede ela de te buscar. Tem gente no presídio, em casa, aqui, querendo a salvação. Apaga nossos erros, apaga nossos pecados e leva no mar do esquecimento, e não lembra mais deles, meu Senhor. Eles machucam nossa alma. Nós estamos assistindo a novela Reis. Dá vontade de chorar quando vemos o pecado de Davi. Que triste. Um rei que ficou cego. Eu sei que tem gente lutando para se levantar. Levanta ela hoje. Mas nos ajude a vencer o pecado todo dia. Porque todo dia Ele nos chama, Ele nos assedia. Todo dia Ele tenta nos atrair. Nós não amamos o pecado, nós amamos a Ti. Foi o Senhor que deu sentido para a nossa vida. O Senhor é a razão de tudo. Perdoa essa pessoa, fale com Deus. Se humilhe. Reconheça que é pecador. Peça para Ele te lavar. Vai, minha amiga, meu amigo. Dá tempo, você ouviu a palavra. Dá tempo, você ouviu a verdade. Dá tempo, vai. Lava, Senhor. Lava o que a água não pode lavar. O Senhor sabe disso melhor do que todo mundo. Só lavou o mundo com água e não adiantou. Só derramou tanta água, abriu as comportas do céu. Na época de Noé lavou tudo. Mas o problema estava dentro do ser humano. Foi aí que veio o nosso Salvador. Aleluia. Que maravilha. Que coisa maravilhosa. Jesus está te chamando, minha amiga, meu amigo. Ele está te chamando, vai para os braços dele. Alta madrugada vai. Alta madrugada vai. Já estou deitado. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. ouço Deus me chamar. Sua voz suave é. Sua voz suave é. Como um sussurro. Um sussurro. Ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Eu ando tão cansado. Ando tão cansado. Tenho trabalhado Tenho tanto. trabalhado tanto. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Ao ouvi-lo me Ao chamando. ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando.
voz. De ouvir tua voz. Não há como desprezar. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar. Não há como rejeitar tua presença. Tua presença. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Se imagine, você está limpo. Se imagine correndo ao encontro de Jesus. Como aquele filho pródigo que, quando veio correndo, era uma vergonha para o pai naquela época fazer aquilo, mas ele não quis saber. Ele correu ao encontro do filho e abraçou. Jesus não quis saber de nada. Jesus se expôs por você. Não tenha medo de assumi-lo. Ele ficou nu diante de Israel, só para te salvar. Ele está indo ao teu encontro. Talvez você tenha andado tão cansado, trabalhado tanto, mas você vai ter uma experiência com Ele agora. Agora, alta madrugada. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Ouço Deus me Ele está te chamando. Entrega tudo a Ele. Sua voz, sua voz, sua como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta. Meu coração se aperta. Eu ando tão cansado. Tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta. Ao ouvi-lo me chamando. Eu vou. Você veio. Já estou indo ao teu encontro. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro. Senhor, vou correndo ao teu encontro. Eu vou. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Levante as mãos e cante. Já estou. Senhor, estou correndo ao teu encontro. Pode ir para os braços dele. Pode ir, vai fundo, vai com tudo. Agora que você o encontrou, abrace o seu corpo como se estivesse abraçando ele. E não solte ele nunca mais, porque foi ele que te salvou, que te perdoou, que te levantou. Foi ele que te achou. Então agora glorifique, exalte isso, receba o Espírito de Deus, receba a condição agora, minha amiga, meu amigo, de se firmar na presença dele. A partir de hoje você consegue porque ele é contigo. Aleluia, aleluia.
glorifique a Ele, exalte a Ele, fique à vontade, só vocês dois agora. Entra nesse gozo do teu Senhor, entra, minha amiga, meu amigo, de cabeça, e tem uma experiência com o Altíssimo. Aleluia, fique à vontade. Guarda-nos, meu Pai, que sejamos como a menina dos teus olhos. Não tire os olhos de nós. Espírito Santo, não se afasta, senão a gente cai. A nossa força não é suficiente, só tua em nós. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todos os males todo dia, mas nos mantenha acesos na tua presença. Obrigado por essa noite, na tua presença. Vamos continuar nela quando sairmos da igreja também. Diga amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Receba as palmas. Não estamos com pressa de sair da tua presença. Receba toda adoração, todo louvor. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.